Nos últimos 7 anos investindo em cripto eu já perdi bastante dinheiro, mas também já ganhei bastante. Claro que eu ganhei muito mais do que perdi, senão eu nem estaria fazendo esse vídeo para vocês. Mas antes de alcançar resultados que foram impressionantes e me fizeram mudar de vida de fato, eu cometi diversos erros ao longo do caminho. E se eu tivesse a oportunidade de assistir a esse vídeo, por exemplo, anos atrás, certamente eu teria ganhado muito mais dinheiro e perdido muito menos. Por isso esse vídeo é mais uma conversa e eu quero compartilhar com vocês as 10 lições mais importantes que eu aprendi investindo no mercado cripto nos últimos 7 anos. Eu espero que você saia desse vídeo um investidor melhor e também que tenha estratégias para você realmente ganhar mais dinheiro e evitar aí perder bastante dinheiro, que eu acho que é o mais importante no início. Então, como primeira lição, entenda que o Bitcoin e os mercados eles funcionam em ciclos. Assim como na escola aprendemos sobre o ciclo de Krebs, ciclo da fotossíntese, ou seja, existem várias etapas dentro de um ciclo para ele acontecer, para depois ter um começo, meio e fim novamente, começo, meio e fim, mas ele nunca termina, né? É um ciclo, ou seja, ele sempre vai estar recomeçando. Então, no caso, o Bitcoin ele também possui ciclos. Entretanto, eles não são definidos exatamente a cada 4 anos fixos, igual muita gente fala por aí. Mas a base principal do ciclo do Bitcoin são os halvings, né? Então, a cada 4 anos e alguns meses, né, acontece o halving do Bitcoin. Então já tivemos alguns halvings na história do Bitcoin e ele costuma marcar os ciclos da criptomoeda. E por conta do halving e também coisas que acontecem na economia, o período dos ciclos eles costumam ter períodos de alta, de lateralização e baixa. Então repare aqui no primeiro ciclo. Essa faixa verde aqui é o período de maior alta de todas do Bitcoin. Após essa faixa, que é a alta mais explosiva que temos, entramos na outra faixa vermelha, né, que é outro período do ciclo, que é o bear market. É o período que o Bitcoin tem grandes correções por um longo período de tempo, geralmente costuma durar 12 meses essa correção. Depois do bear market, entramos numa fase mais lateralizada. O Bitcoin ele tem uma certa recuperação, mas ele fica lateral por longos períodos, um ano praticamente lateral. Esse período também costuma durar de 8 a 12 meses, então essa é a fase lateral. Aí depois o ciclo começa novamente e o Bitcoin entra na fase de altas mais explosivas de todas, que é essa faixa verde, que também dura de 12 a 16 meses. Então, no geral, este é o ciclo do Bitcoin. Bear market, período de lateralização, período de altas explosivas, depois vem novamente bear market, lateralização, altas explosivas, fase de consolidação, período de lateralização, altas explosivas, aí novamente bear market, período de lateralização e agora nós estamos na faixa verde, que é o período de altas explosivas e sabemos que logo depois da fase verde vem a fase vermelha, que é o período de bear market e correções grandes. Então, uma vez que você entende os ciclos do Bitcoin, você sabe que no curto prazo ele costuma seguir esses padrões, né, de um ano de muita explosão de alta, um outro ano mais lateral e um ano que ele fica corrigindo bastante, mas no longo prazo o Bitcoin ele sempre tende a subir cada vez mais. Por mais que ele corrija bastante nesse ano de bear market, ele nunca vai voltar para preços lá de trás, né? Por exemplo, preços de 2012 ou de 2016. Esse é um ano e meio de correção para ter mais dois anos e meio de alta. E uma base que é fundamental para altas e baixas dentro do ciclo do Bitcoin é oferta e demanda. O Bitcoin ele é um ativo escasso. Só vão existir 21 milhões de Bitcoins no mundo, sendo que praticamente 6 milhões já foram perdidos para sempre. Ou seja, ele é um ativo muito escasso. Com isso, a oferta do Bitcoin fica cada vez menor ao longo do tempo e a demanda do Bitcoin está cada vez maior. Com isso, é natural que o preço do Bitcoin também suba ao longo do tempo. E esse daqui é um modelo que reflete muito bem essa questão e do porquê o Bitcoin no longo prazo ele sempre tende a subir. Essa é outra lição do porquê nós temos que segurar Bitcoin para o longo prazo. Porque basicamente a oferta do Bitcoin ela diminui ao longo do tempo e a demanda também está aumentando cada vez mais. Então, dentro dos ciclos do Bitcoin, nós temos essas fases maiores, né, de expansão, fases de lateralização e que também tem grandes correções, né, o período de bear market, para depois ter novas expansões, depois lateralização e agora nós estamos entre 2024 e 2025 nessa fase de expansão, que hora ou outra vai se tornar a fase de lateralização, que é aquele bear market, depois a lateralidade e depois ele vai ter um novo período de expansão. E esse indicador estima alguns preços para o Bitcoin e neste ciclo o Bitcoin ele pode até chegar nos $600 mil de acordo com este indicador. Eu acho pouco provável isso acontecer, provavelmente ele só chegará nesses patamares daqui a 4 anos mais ou menos. Mas nós sabemos que pelo menos daqui a uns 10 anos o Bitcoin pode estar valendo cada unidade $1 milhão, ou seja, seria uma alta aí de 10 vezes do patamar atual que está em $100 mil. Isso pode acontecer em apenas 10 anos, é bastante coisa, tá? Para
para um ativo. A minha próxima lição para você é que a alta do Bitcoin ela tem uma alta correlação com o gráfico do M2. Esse M2 que eu chamo, né, não é o chip da Apple lá no chip M1, o chip M2, na verdade é basicamente a liquidez global. O que é liquidez? É dinheiro, basicamente. Quanto dinheiro tem disponível na mão das pessoas, na mão de empresas. Quanto maior a liquidez, ou seja, mais dinheiro disponível na mão de pessoas, empresas, etc., mais o Bitcoin sobe. Quanto menor a liquidez, isso é um freio para o Bitcoin e o Bitcoin tende a cair nos períodos de redução de liquidez global. E se você entender como que funciona a economia hoje, você vai perceber que ao longo prazo, o gráfico do M2 ele sempre vai subir. E por isso também que o Bitcoin sempre vai subir no longo prazo. Porque os governos, eles pegam empréstimos, imprimem dinheiro, criam novas dívidas, pegam empréstimos, imprimem dinheiro e as dívidas dos governos vão aumentando, eles vão imprimindo mais dinheiro, a moeda desvaloriza a longo prazo, dólar, real, euro, todas as moedas fiduciárias, e o Bitcoin ele vai se valorizando nesse sistema. Então é por isso que no longo prazo o gráfico do M2 sempre estará em alta e por isso também que no longo prazo o gráfico do Bitcoin sempre estará em alta, porque as pessoas vão ter mais dinheiro para comprar Bitcoin ao longo do tempo, maior liquidez. Por isso que esse é um indicador muito importante para sabermos, né, como é que vai o desempenho do Bitcoin. Repare que nestes períodos que tem queda no M2, né, no curtíssimo prazo, o Bitcoin também costuma ter o seu ano de correção, costuma ser o bear market nesses períodos. Aí depois tem a expansão de novo, e o Bitcoin tem seu grande período de alta forte. Agora, no curto prazo, repare que o M2 ele já está caindo, só que o Bitcoin ele ainda não teve uma correção maior. Então, lá em 2025 ou 2026, hora ou outra, entraremos no mercado de baixa, né? Provavelmente o bear market está reservado mais para 2026 do que propriamente 2025. A minha próxima lição para você é dominar o sentimento de mercado. Então, além dos ciclos que eu falei econômicos, o mercado também ele é movido por sentimento das pessoas, como por exemplo um pêndulo, que ele vai oscilando entre a fase mais pessimista, que costuma ser o período de bear market, entre a fase otimista, que é o período de bull market, ou seja, 2024 a 2025. Aqui provavelmente vai ser 2026 e uma parte de 2027. E ele é um pêndulo porque todo o mercado funciona dessa forma. Ele sempre está buscando aqui o meio termo, mas ele sempre está oscilando entre as pontas e a outra ponta. Então, o mercado, hora ou outra, ele estará aqui, nessa fase mais otimista, né? Onde o pessoal tem ambição, otimismo, tolerância maior ao risco e credulidade, né? As pessoas querem investir mais em mercado de risco. Ele estará pouquíssimas vezes aqui no meio termo, onde o mercado fica mais neutro, e também ele estará poucas vezes aqui no extremo maior, que é o período de bear market, né? Onde o pessoal está com medo, pessimismo, aversão ao risco, não querem investir, estão céticos com relação ao mercado e perdem interesse em ativos de risco. O ideal sempre é você aportar a maior parte aqui nessa fase do bear market, e aqui você tem que aproveitar esse período também para se expor mais a altcoins e aproveitar grandes altas, igual foi o ano de 2024 e 2025. Aqui no bear market você tem que ter caixa e focar basicamente em comprar Bitcoin. Aqui no meio termo, você pode começar a pensar em acumular altcoins quando saímos dessa fase e começamos a caminhar para esta fase aqui, que seria aquele ano mais lateralizado. Então aqui você ainda vai continuar acumulando bastante Bitcoin e também acumulando algumas altcoins maiores. Quando estamos aqui em bull market, você pode correr mais riscos, né? Comprar meme coins, comprar altcoins mais especulativas e também você terá os maiores retornos se você plantou durante essas duas fases aqui. Então, essa fase você também pode se expor a altcoins, mas também você deve realizar lucro, porque hora ou outra o pêndulo ele vai voltar para cá com bastante força. Quanto mais forte o pêndulo vai para uma direção, mais forte ele volta para outra direção. Então, com relação ao sentimento de mercado, esse é um dos melhores gráficos que refletem o que acontece com o preço. Aqui em laranja, né, foi sobreposto o gráfico do Bitcoin no patamar atual, né, agora em dezembro de 2024, que é a data que eu estou gravando o vídeo. Então, estamos mais ou menos nessa fase aqui, ó, de belief. Já tivemos uma alta bem significativa no preço do Bitcoin, das altcoins. Ele tem a sua primeira correção maior em um período mais lateral, para depois ele buscar a sua maior alta e o seu topo novo, o seu topo histórico. E repare que em cada momento nós temos um sentimento de mercado diferente. Na primeira grande alta, depois do bear market, nós temos o sentimento de esperança, uma possível recuperação, mas aqui o mercado ele fica lateral e às vezes ele até corrige. Depois, na próxima alta, né, depois de um longo período mais lateralizado, o Bitcoin ele entra na fase de otimismo,
E esse foi basicamente o início do ano e o final do ano de 2023. Após isso, entramos na fase de belief, que o pessoal está falando para você ficar totalmente investido. Aqui já temos uma certa correção, que é exatamente o ponto atual que nós estamos. Depois da correção, nós temos novas altas. E aqui o pessoal começa a se alavancar muito, muitas pessoas gananciosas, até que chegamos no topo, onde é o momento de euforia máxima. Todo mundo está falando sobre o ativo, todo mundo quer ficar rico o mais rápido possível comprando ele. E aqui é o momento de sair, de realizar, porque depois vem a grande correção, né? Nessa correção, uma fase que é bem importante, que sempre acontece, é a complacência. O pessoal fala, não, esse ciclo é diferente, calma, que essa correção, depois o ciclo ele é maior, é um super ciclo, ele vai durar mais tempo, porque agora nós temos empresas, temos ETFs, governos comprando. Sempre acontece isso em todo o ciclo quando a gente entra nessa fase de complacência, depois que o Bitcoin já formou o topo de mercado, e aí ele vai ter uma correção maior. Ele corrige, tem uma certa recuperação e o pessoal fala, não, agora é diferente. Esse é o super ciclo do Bitcoin. Agora a gente vai ter um ciclo estendido. Não caia nessa narrativa. É a fase de complacência. Depois vem mais quedas, aí o pessoal fica ansioso, vem a fase de delírio, que ele não para de cair, sempre cai cada vez mais. Aí ele entrega mais uma grande queda muito rápido, que é a fase de capitulação. O pessoal está em pânico já. O ativo só cai cada vez mais, o pessoal já está furioso. E daí a gente chega na fase de depressão. E depois o ciclo ele recomeça novamente. Então é bem importante entender esses ciclos de mercado e o sentimento do mercado dentro de cada fase do ciclo. Outra lição que é muito importante, que vai evitar que você perca bastante dinheiro, é nem toda queda é para se comprar. Porque tem aquela estigma, né, do mercado. Quando a gente tem correções, você tem que comprar na baixa. Mas nem toda queda você tem que comprar na baixa. Porque basicamente vai depender de onde estamos no ciclo. Se você deve comprar aquela queda ou não, ou só esperar. Então, quando o mercado está em um bull market, em tendência de alta, sim, você deve comprar nas correções. Porque o mercado ele entrega uma alta, digamos, de 40% a 50% para uma correção de 10%, 20%, às vezes 30% e até 50% para depois ele entregar novas altas. Então isso daí é natural dentro do bull market. Aqui faz total sentido você comprar as quedas. Só que quando nós estamos em um período de bear market, aí depende de muitos outros indicadores para ver se você realmente deve comprar ou não a queda, porque ele vai cair, ele sobe um pouquinho para cair mais, ele sobe mais um pouco e cai ainda mais. Então você não deve gastar todo o seu caixa nessas quedas, né? Quando nós estamos em um período de bear market. Já quando estamos na fase lateral, também vale muito a pena comprar nas quedas, porque o preço ele sobe e depois ele costuma entregar uma queda muito parecida com a alta e ele volta para o mesmo patamar anterior. E aqui sim faz sentido você comprar as quedas também. Para identificar as tendências do Bitcoin, principalmente, uma coisa muito importante é analisar as médias móveis. Então este é mais um ensinamento. As médias móveis são esses indicadores aqui que eu coloquei no gráfico que ficam nessa parte inferior. Então temos médias de curto prazo, que seria essa média de 8 semanas, uma média intermediária de 21 semanas, uma média de um prazo um pouco maior de 50 semanas e uma média que aí sim seria de um prazo maior, de longo prazo, de 200 semanas. Cada média vai nos dizer uma coisa. Então lembra, quando estamos numa tendência de alta, comprar nas correções, como por exemplo aqui, né, faz total sentido, porque depois você vai ter novas altas. Bitcoin recém corrigiu e faz todo sentido comprar nessas correções, né? Se ele corrigir mais ainda, vai fazer sentido comprar a correção, porque ele vai entregar novas altas maiores, né, do que o período que você comprou na correção. E vale muito a pena ficar de olho nessa média aqui intermediária de 21 semanas. Se todas as médias elas estão apontando para cima, como neste caso aqui, nós estamos em um período de alta, de bull market, ou seja, o mercado está favorável a você ficar exposto a ele. Já se nós temos uma inversão, por exemplo, na média vermelha aqui, ó, e ela começa a apontar para o lado e depois apontar para baixo, provavelmente no curto prazo teremos correções. Se a média amarela ela começa a lateralizar e ela aponta para baixo, aí sim é um período de preocupação e pode ser que a gente entre em um bear market. Como que eu vou saber? Quando o gráfico ele se aproxima da média amarela e se ele se segurar na média amarela, provavelmente ele vai voltar a subir e não entraremos em um bear market. Vai ser só uma correção para o preço depois voltar a subir. Já se o preço cair abaixo da média, ou seja, essas barras aqui ficarem abaixo dessa média amarela, aí vamos ter uma grande preocupação, porque talvez a média verde comece a apontar para baixo, aí sim nós estaremos em um cenário de bear market. O melhor ponto possível em um bear market para se comprar é quando o preço está muito próximo da linha branca.
Quanto mais próximo você comprar perto da linha branca, melhor. Então repare que agora em bull market, né, o preço está bem distante da linha branca, mas em um cenário de bear market o preço cai tanto que ele chega aqui próximo à linha branca. Então é só nestes casos que aí sim vai fazer sentido comprar na queda, dentro do bear market. Mas no bull market, quando tem essas correções, já faz sentido comprar. Só colocando um exemplo aqui de gráfico de bear market, né? O último grande bear market, onde o Bitcoin formou seu topo do último ciclo, ele teve o período de grande correção. Então ele teve toda essa correção, né? Parecia que tinha acabado, aí o pessoal compra na correção. Aí depois ele tem mais uma grande correção, parecia que tinha acabado, aí na verdade ele ainda corrigiu mais ainda, chegando lá nos 15 mil dólares. Quando que fazia sentido comprar Bitcoin? Quando ele estava próximo da média branca. Quanto mais próximo da média branca, melhor é de comprar Bitcoin no ciclo de baixa. Então durante toda essa fase aqui, você deveria estar comprando pesado Bitcoin. E repare, né, quando a gente forma um topo depois de um bull market e aí tem a inversão para um bear market, primeiro, a média vermelha ela inverte para baixo, mas segundo, a média amarela ela aponta para baixo. Aqui já é um grande sinal de alerta e de preocupação, provavelmente vamos ter bear market. E depois a média verde, que ela é mais atrasada, começa a apontar para baixo só aqui. E depois também a média branca, ela costuma apontar para baixo e leva bastante tempo para isso acontecer. Então fique de olho nas médias para saber se você realmente deve comprar a queda ou não. Minha próxima lição para você é que você deve aprender sobre análise técnica para identificar o topo duplo. Geralmente, quando o Bitcoin ele forma um topo duplo no seu gráfico semanal, ou seja, no gráfico que é o período de uma semana, cada barra dessa significa 7 dias de negociação. Quando ele forma este topo, que é o primeiro topo, aí ele tem uma grande correção, aí ele forma um segundo topo, que às vezes é muito próximo do primeiro, né? Ele forma o seu segundo topo, ou seja, o preço não consegue subir mais. Isso daqui é um grande sinal de alerta, que provavelmente teremos grandes correções pela frente. Isso vale para o gráfico de 7 dias, né? O gráfico semanal. Então repare que quando ele forma o seu primeiro topo, o Bitcoin ele fica por várias e várias semanas preso dentro dessa lateralidade. Aí depois ele corrigiu, né? Então isso daqui também é importante, esse período de correção. Ele forma o segundo topo depois de várias semanas, ele também não consegue romper essa região, fica lateral por várias e várias semanas e vem essa barra gigantesca aqui vermelha, muito maior do que as barras anteriores, geralmente 3 vezes maior do que as últimas barras semanais. Isso é um grande sinal de alerta. Como ele já tinha feito um topo muito próximo a essa região, neste segundo topo você provavelmente saberia que daqui para frente viria uma grande correção. Neste segundo topo você sabe que vai vir uma grande correção, porque é um topo duplo. Então saiba identificar esse padrão de topo duplo ou até mesmo topo triplo. Às vezes ele faz 3 topos, isso ainda não aconteceu na história, né? Mas pode acontecer. Aí depois a correção você sabe que vai ser gigantesca. No segundo topo, se ele formar um segundo topo no ciclo de alta, saia do mercado e comece a realizar o mais rápido possível, principalmente altcoins. A minha próxima lição é que você deve saber identificar no gráfico suportes e resistências. Então aqui é uma resistência, aqui é um suporte, aqui é um suporte, aqui é uma resistência, aqui é outra resistência, aqui é um suporte, aqui também era um suporte. Então você tem que saber identificar isso no gráfico, porque aí você melhora muito os seus pontos de entrada e os seus pontos de saída. Existem várias formas de identificar suportes e resistências. Você pode utilizar médias móveis, você pode utilizar o padrão gráfico, olhar onde o gráfico tocou algumas vezes numa região ou em outra região para identificar suportes e resistências. Pode ver de acordo com a fase de liquidação, né, onde tem mais pessoas apostando em alta, onde tem mais pessoas apostando em queda, para ver até onde o preço pode cair ou até onde o preço pode subir. Existem várias formas, tá? Eu passei aqui bem rápido, de forma simplificada para você. Para você ter um acompanhamento completo, né, de todo o conhecimento que eu tenho, nós temos o treinamento do RCC. Abriremos as vagas no dia 8 de janeiro de 2025 e neste dia eu também vou fazer uma live gratuita ao vivo aqui para vocês e depois eu abro as vagas para o RCC, fechou? Então se você quiser fazer parte da próxima turma, né, onde é um acompanhamento de 7 semanas com começo, meio e fim, e você tem acesso à plataforma por 12 meses, atualizações, as outras lives que nós vamos fazer, né, porque são 2 lives por semana, uma para tirar dúvidas das aulas e outra de atualização do mercado. Se você quiser entrar nessa turma, é só você clicar no link abaixo para entrar na lista de espera do RCC. Mas vamos continuar aqui, ó. A minha próxima lição é que você deve utilizar as exchanges centralizadas e os GApps, ou seja, também as exchanges descentralizadas de maneira estratégica. Então, na hora de comprar ou vender suas criptos e as suas altcoins,
Você pode utilizar exchanges centralizadas ou exchanges descentralizadas. Do lado esquerdo, né, as exchanges centralizadas, elas têm suas vantagens, e também do lado direito, as descentralizadas também terão suas vantagens, que essas daqui não têm. Para iniciantes e pessoas avançadas, faz muito sentido utilizar exchanges centralizadas. Já para quem é avançado, também pode fazer sentido utilizar as exchanges descentralizadas. Mas repare que aqui do lado esquerdo eu coloquei os dois, né? Porque, por exemplo, eu também utilizo bastante exchange centralizada e utilizo menos as descentralizadas, no caso. No geral, para comprar Bitcoin, sempre vamos utilizar exchanges centralizadas, porque é lá que tem as maiores reservas de Bitcoin. Dificilmente você comprará Bitcoin através do DeFi. Já para algumas altcoins, talvez faça sentido utilizar exchanges descentralizadas, ou dependendo de onde estão as suas criptos, se estiver numa wallet, aí também faz sentido utilizar uma exchange descentralizada. O DeFi, alguns exemplos, né? Raydium, Uniswap, Orca, e tem várias outras corretoras descentralizadas que você pode utilizar. O DeFi não se resume a só isso, né? Tem muitas coisas dentro do DeFi, mas eu estou resumindo aqui apenas a parte de compra e venda. Veja se a corretora centralizada que você utiliza é segura ou não. Esse ranking aqui, ele é muito bom, então ele mostra a cada trimestre quais são as corretoras mais seguras ou não. A que está em primeiríssimo lugar aqui dentro do ranking é a Crypto.com. Em segundo lugar temos Coinbase, aqui em terceiro tem a Binance Internacional, em quarto a Gemini, depois Upbit. Então olhe se a corretora centralizada que você utiliza está dentro desse ranking, se ela possui uma nota AAA. Outra coisa importante, verifique se a corretora que você utiliza, ela pode declarar dentro do imposto brasileiro e não no internacional. Se ela entra dentro da regra de isenção de vendas de até R$35 mil com lucro, ou se não. Por exemplo, a Binance ela está entrando na regra internacional, ou seja, a cada venda com lucro você é obrigado a pagar 15% de imposto sobre o lucro. Já a Crypto.com, por exemplo, ela é internacional, mas ela entra dentro da regra de imposto de corretoras nacionais, ou seja, você tem isenção todos os meses até R$35 mil de venda com lucro. Esse é um dos motivos, mas eu já utilizo a plataforma há muito tempo porque ela é uma das mais seguras realmente, e uma plataforma bem completa. Se você quiser abrir conta na Crypto.com, tem um link aí abaixo e você pode usar o cupom Duplamente Rico que você ganha até $60 nos seus primeiros depósitos. Então é um prêmio progressivo, você vai ganhar $15, aí dependendo do que você faça você ganha 25, 45 e no máximo $60. Usando o cupom. A próxima lição que vai evitar que você perca muito dinheiro, onde muitas pessoas cometem erros, é armazenar as suas criptos de forma inteligente. Então, para moedas que você vai segurar no curto ou no médio prazo, você pode manter dentro de corretoras centralizadas e você pode ter aí carteiras hot wallets, né? Como por exemplo a MetaMask ou a Phantom, né? Que é da rede da Solana, para você fazer as suas trocas, realizar lucro, né? Isso principalmente para altcoins. Já o Bitcoin que você vai levar para o médio e longo prazo, tenha dentro de carteiras frias, ou até pode ser carteiras quentes, né, como por exemplo a Exodus, mas que você não vai ficar conectando em nada, não vai ficar fazendo troca em lugar nenhum, é só para manter lá dentro mesmo. Então eu coloquei aqui um exemplo a Ledger, mas tem a Trezor de carteira fria, tem a OneKey, tem outras opções, SafePal, né, tem várias opções aí no mercado, mas a Ledger é a maior e é a considerada a mais segura, é a que eu utilizo. Então tenha pelo menos dois locais aí, um para interagir com o DeFi e fazer trocas de curto prazo e outra para você levar para o longo prazo de forma segura. Lembrando, dá para manter altcoins dentro da carteira fria e conectar a uma MetaMask também para fazer interações no DeFi, mas isso é um pouco mais avançado, mas dá para fazer isso também. Hard Wallet vai ser a mais segura, Hot Wallet você tem uma segurança a mais do que só deixando dentro da corretora, mas você tem que saber sobre segurança na internet para não fazer besteira, não interagir com sites maliciosos para não perder as suas criptos. Meu próximo conselho para você é não diversifique a sua carteira. Todo influenciador do mercado tradicional fala, né? Você tem que diversificar porque assim você diminui o seu risco para aumentar o retorno. Só que no mercado cripto isso daí é um grande mito. Muitos recomendam diversificar, mas isso nem sempre funciona dentro do mercado. Você pode estar comprando projetos diferentes, mas que eles possuem uma alta correlação. Às vezes você comprou um projeto que não tem nada a ver com Bitcoin, mas ele segue basicamente o padrão do Bitcoin. Então se o Bitcoin cair, o projeto também vai cair bastante. E se o Bitcoin subir, aí o projeto sobe também. Na hora de escolher qualquer moeda que não seja o Bitcoin, você tem que sempre pensar nesse conceito de risco e retorno. Porque o Bitcoin é a moeda com menor risco dentro de cripto e também tem um retorno muito aceitável. Ou seja, ele sempre será uma ótima escolha. Por isso que a gente sempre tem ele em carteira.
Já outras moedas, como por exemplo a Arbitrum, ela tem um risco muito maior do que o Bitcoin, só que o retorno, por exemplo, da Arbitrum com relação ao Bitcoin foi muito inferior, ou seja, é uma péssima escolha. Já a Solana no ciclo de 2023 e 2024, ela foi uma ótima escolha, porque você correu mais risco do que investir em Bitcoin, então ela foi lá para o lado direito da nossa planilha aqui de risco, do nosso gráfico de risco e retorno, só que o retorno dela foi maior do que no próprio Bitcoin. Então, no mesmo período, a Solana subiu mais do que o próprio Bitcoin e você correu um risco maior e por isso você foi recompensado. Aí sim, essa foi uma ótima escolha. Então, na hora de escolher qualquer moeda, sempre pense no conceito de risco-retorno antes de você aportar. Se não faz mais sentido só comprar Bitcoin mesmo e esperar. Existe uma grande ilusão com relação às altcoins, que é quando você olha elas em relação ao dólar. Esse é o caso da Arbitrum. Quando você olha em relação ao dólar, ela subiu bastante, mas quando você compara contra o Bitcoin, você percebe que ela só perdeu valor, ou seja, ela ficou aqui, perdeu aí 50% do seu valor contra o Bitcoin, ou seja, fazia muito mais sentido manter Bitcoin do que comprar Arbitrum. Já no caso da Solana, ela teve uma alta de 700%, enquanto o Bitcoin teve uma alta de 100%. Ou seja, segurando Solana, você teria mais Bitcoin do que segurando o próprio Bitcoin no mesmo período. Então essa é uma lição também. Sempre que você for comprar uma altcoin, compare ela com o Bitcoin e não só contra o dólar. E sem falar em real, né? Ninguém utiliza real. Pare de pensar em real, comece a pensar em dólar. E se você ainda passar um patamar acima, você começa a pensar em Bitcoin. Só um exemplo para você aqui no TradingView, né? Que é a plataforma que a gente utiliza para analisar gráficos. O Ethereum contra o dólar, você pode ver que ele teve uma valorização interessante, né, nos últimos meses. Só que, comparando o Ethereum contra o Bitcoin, nós vemos que ele só está se desvalorizando cada vez mais, né, ao longo do tempo. Só que, hora ou outra, o Ethereum tem fases, né, que ele faz fundo e costuma se valorizar mais do que o Bitcoin. Mas é isso que você tem que olhar antes de investir em uma altcoin. Se faz sentido você comprar ela ou se não, é melhor você só comprar Bitcoin mesmo pelo risco e retorno. Minha próxima lição para você é se proteger contra golpes. Obviamente que ninguém quer cair em golpe, mas no mercado que tem dinheiro, tem muitos golpistas e oportunistas. Um grande exemplo, né? Se você olhar nos comentários desse vídeo, provavelmente terão bots que o YouTube não está conseguindo controlar e aí vem um monte de comentário que não tem nada a ver e que no final das contas é um golpe. Cuidado com alguns tipos de comentário, eu vou mostrar alguns aqui para vocês. Então eu peguei alguns exemplos aqui que estão sendo bem frequentes nos comentários que são golpes, né? Pessoas aleatórias falando que tem um dinheiro numa carteira, eles querem resgatar, aí eles teoricamente estão passando a chave privada dessa carteira, né? Então se você tentar resgatar a chave achando que alguém passou a chave deles, você até consegue resgatar a carteira com um pequeno saldo, mas isso é um golpe, você vai cair num golpe fazendo isso. Então tem vários tipos desse comentário, ó. Ele fala, ó, estou confuso, quero enviar minhas moedas, mas eu não consigo, e essa é a senha de recuperação. Aí eles dão a senha lá. Se você resgatar isso, você cairá no golpe, porque é um golpe. Um outro tipo de comentário muito frequente, né, que aparece a toda hora de bots, né, de golpistas, né, de pilantras, é esse daqui, ó. Eles falam, nossa, que ótimo vídeo, bom conselho para qualquer um hoje, não se aposente simplesmente de algo, tem algo para se aposentar. Às vezes faz sentido, às vezes não, nesse caso não está fazendo muito sentido o comentário. Ele fala, ó, comece a economizar, continue economizando e se atenha aos investimentos. Aí todos deveriam ter Bitcoin em seu portfólio. Eles falam, eu tive um lucro absurdo, não sei o que lá, como faço para lucrar em cripto? Aí você vai ver esses comentários que tem bastante curtida, porque são bots curtindo, ou seja, robôs fazendo isso, né? E aí vem uma série de comentários. Eles vêm fazendo uma série de comentários, ó, investir com um especialista é a melhor estratégia para iniciantes e investidores ocupados, não sei o que lá. Eles vêm. E no final eles vão recomendar alguma coisa, ó. Até teve um cara aqui que falou, né? Isso daí é cilada, Bino. Mas pro pessoal não cair nesse tipo de coisa, ó. Eles vão recomendar algum especialista, ó. E geralmente é uma coisa nada a ver, né? Mas o pessoal acaba caindo. Ah lá, sobre Roseland. Trabalhei com ela também, sua abordagem consistente manterá à frente da tendência, não sei o que lá. E eles te mandam para um grupo de Telegram ou para um WhatsApp específico, mas é um golpe também. Não caiam nisso. Outro golpe que também aparece são pessoas recomendando criptomoedas nos comentários. Uma muito comum que está acontecendo é esse tipo de comentário aqui, ó, achai alguma coisa em um número aleatório. Isso também é golpe. Então, vários bots fazendo esse tipo de comentário e spam, né, na parte de comentário. Todos são golpes. Então, isso é um tipo de coisa que acontece no mercado. E a todo momento eles estão mudando a forma de abordar as pessoas. Mas um golpe, falando especificamente de cripto, né, de criptos que você pode ver e comprar e querer comprar, são os esquemas de pump and dump. Então,
São moedas que são lançadas às vezes por uma comunidade, por algum criador famoso, às vezes por uma influenciadora famosa. E aí eles fazem uma grande divulgação em massa do projeto, ele se valoriza e depois chega um momento que os criadores eles vendem tudo de uma vez e aí vem o dump que você não consegue sair. Você fica preso nesses projetos que são esquemas de pump and dump. E o gráfico é muito parecido, ó. Ele tem a sua alta, depois vem o dump. Aí aqui novamente a alta, depois o dump. E tem muitos desses projetos que você compra e também não tem liquidez. Ou seja, você cai num golpe em que parece que você comprou algo que está subindo, só que quando você vai tentar vender, você não consegue. Uma forma muito simples é comprando moedas que estão acima do top 200 dentro do valor de mercado. Assim você já não cairá nesse tipo de golpe. Mas mesmo dentro do top 200 pode ter esquemas de pump and dump, onde você consegue comprar e vender, mas você tem esse tipo de gráfico, né? O criador lança a moeda, tem muito marketing, ela sobe, depois ele vende tudo, despeja em você e você vira a saída de liquidez para ele. Então teve um aluno que mandou pra gente, né, desse daqui, ó, do Bomb Trump, muita gente acabou comprando na fase das eleições do Trump, e as pessoas compravam, mas esse era um projeto com ausência de liquidez, você não conseguia vender. Parecia que ele estava se valorizando na sua carteira, aí você tenta vender e não consegue porque não tem ninguém para comprar. Então muito cuidado no mercado cripto, esses são alguns tipos de golpes que eu mostrei, mas existem vários outros que eu acabei não mostrando, mas cuidado, tá? Sempre tenha cautela com coisas que prometem ganhos rápidos, algum bônus mágico que você ganhou, sempre desconfie. Além disso, cuidado na hora de você conectar a sua carteira, né, se você utiliza o DeFi, em sites que podem ser maliciosos e você às vezes conecta a carteira em sites que não são utilizados ou são cópias de sites que são utilizados, por exemplo, a Uniswap, você às vezes acontece de clonarem o site da Uniswap, você conecta a carteira, dá as permissões e as suas criptomoedas são drenadas. Então esse é mais um tipo de golpe que você tem que evitar. Então, turma, essas foram as minhas 10 lições para vocês. Esse é um mercado mais promissor que existe, o mercado cripto, mas também você pode perder dinheiro se você não souber utilizá-lo da melhor forma possível. Tenha paciência, não seja ansioso, não age de acordo com medo nem com a sua ganância, porque você também cometerá erros. Mas agora me fala aqui nos comentários, dê uma lição que eu não dei aqui no vídeo, que você conseguiu desenvolver e ela funciona muito bem para criptos, né? Para você ajudar outras pessoas. Deixa aqui nos comentários para ajudar outras duplas aqui do canal. Mas é isso, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito para continuar recebendo conteúdos para você aprender a surfar da melhor maneira possível os ciclos de mercado de cripto. Deixa o like se você gostou desse formato de conteúdo e lembrando que no dia 8 de janeiro eu abrirei as vagas do RCC, que é o meu treinamento de 7 semanas. Se você quiser entrar, você entra, se não, continua acompanhando aqui os conteúdos gratuitos. Fechou? Recomendo que você assista esse vídeo e te espero lá o mais breve possível. Até mais!